E o Emerson Royal tá chegando, hein? Eu vou falar no vídeo de hoje todos os detalhes dessa contratação que o Flamengo tá fazendo, os valores, as condições de negócio. Vamos falar também, é claro, da vitória do Mengão na marra, sem jogar aquele futebol todo, mas uma vitória importantíssima, com quebra de tabu e gol de despedida. A gente vai dar todos os detalhes também da vitória do Flamengo contra o Red Bull. Tem o Dínamo enrolando. E aí eu vou dizer aqui exatamente o que está acontecendo nesse caso do Carrascal. Teve uma atualização importante de um site russo agora no fim da noite da quarta-feira e a gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje. Tem atacante que era pretendido pelo Flamengo saindo do clube dele e frustrando as pretensões que o Flamengo já teve em algum momento. E também Matheus Gonçalves podendo estar de saída com outro time do Brasileirão de olho nele. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Flamengo que ontem teve uma vitória sensacional. Ah, mas não jogou tanta bola assim, mas foi sensacional por conta das circunstâncias. O Flamengo tava com bastante desfalques, tava com esse tabu aí desde 96, sem vitória contra o Bragantino lá e conseguiu vencer. Com um jogo que foi na vontade, foi na garra, foi na raça e conseguiu a vitória. E a gente tem alguns detalhes aí para falar. Primeiro, essa quebra de tabu de 29 anos que o Flamengo conseguiu. Dois caras aí pedindo passagem. Um deles a gente sabe que não tem ainda condições de jogar o jogo inteiro, que é o Matias Vinha. Mas que jogo, hein? A diferença que dá ter um cara canhoto jogando pela esquerda ali. Varela fez o que pôde, não dá para criticar. Dentro das possibilidades dele, ele conseguiu atender quando jogou ali pela esquerda, mas o Vinha, quando tiver condições de jogar, ele tem que ser titular. Pelo menos sem o Alexandro disponível. Mas o Vinha é um cara que deu um outro ritmo ali, uma opção muito melhor pela esquerda depois que ele entrou. O Flamengo foi diferente. Outro cara que depois que entrou o Flamengo foi diferente foi o Wallace. A gente já defendia a entrada dele como titular desde ontem. Ele entrando como ponta esquerda, com o Pedro centralizado, Luiz Araújo pela direita, mas acabou que o Bruno Henrique entrou, jogou aquele futebol que ele tem jogado recentemente, assim, correndo, se dedicando, mas o Wallace para mim já tem que ser titular desse time. E aí eu quero ouvir de vocês se vocês concordam comigo ou não. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que tá brava. Então, gente, quero ouvir aí a opinião de vocês sobre essa questão aí do Wallace. Pedro não fez gol, mas demonstrou muito mais vontade, muita aplicação tática. E na minha opinião, dá pra dizer que ele fez um jogo aí dentro do razoável, um bom jogo. Acho que ele tem que ser titular do Flamengo. Acho que hoje o ataque titular do Flamengo é esse. É o Wallace, Pedro e Luiz Araújo. E são os que estão jogando melhor ali no setor. Mais uma coisa que eu quero ouvir, se vocês concordam aí. Que é esse o ataque que vocês entendem que é o titular. Léo Pereira deu um molezinho no gol do Red Bull. Junto ali, aí eu divido a culpa entre Léo Pereira e Varela. Aquele gol lá aos 5 segundos do segundo tempo, com jogadinha ensaiada, falta de atenção. Ele assumiu a culpa depois do jogo, falou sobre isso, mas fez um bom jogo. Fez o gol. E nos outros momentos da partida ele demonstrou estar bem. É um dos caras que eu vi que jogou bem. Outro cara que jogou muito bem, foi importante para o Flamengo, foi o Everton Araújo. Claro que ele ainda tem essa dificuldade no passe
mas a parte defensiva dele ontem foi primordial. Em alguns lances o Flamengo chegou de perigo, foi por conta de uma roubada de bola do Everton Araújo. Jogou bem. Fora isso, o Flamengo foi muito dentro da média, não teve nada assim muito espetacular, muito fora do normal, a não ser aquela defesa do Rossi no primeiro tempo, que isso sim foi espetacular, a defesa com a pontinha do dedo numa falta batida pelo John do Red Bull. Que defesa foi aquela do Rossi, meu amigo? E teve também o segundo gol no finalzinho, Flamengo de virada com gol do Wesley. O Wesley se despedindo, porque a gente vai trazer informação aqui que era uma condição para o Flamengo liberar o Wesley. O Flamengo tá fechando com o Emerson Royal, tá acelerando as negociações aí com o Milan, atravessando o Besiktas que tava para levar o Emerson Royal, lateral direito. Então, ele chegando, o Flamengo libera o Wesley para Roma. E aí, muito provavelmente, ontem foi o último jogo dele com a camisa do Flamengo. Despedida em alto estilo, com gol. Uma partida dentro do normal aí, mas coroado com o gol. Merecidíssimo. O Wesley deu a volta por cima no Flamengo. Conseguiu sair pela porta da frente. Sempre se entregou e honrou o manto demais. Boa sorte na sua carreira, Wesley. Provavelmente foi a despedida dele. A gente só fica na guarda aí da definição sobre Emerson Royal. Eu vou falar hoje ainda aqui sobre todos os detalhes da negociação e dessa iminente chegada aí de Emerson Royal. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos falar agora aqui da demissão de José Luiz Runco. Depois da confusão toda lá, do print vazado da conversa dele falando sobre o De La Cruz, sobre a lesão crônica, etc e tal, na tarde dessa quarta-feira, o José Luiz Runco foi demitido do Flamengo, foi desligado, e aí saiu uma notinha que o chefe do departamento médico do Flamengo, José Luiz Runco, nessa quarta-feira foi desligado do clube um dia após a repercussão negativa de uma mensagem interna na qual classificava a condição física de De La Cruz como uma lesão crônica e irreparável. A forma como o uruguaio foi tratado gerou forte reação nos bastidores. Jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes se irritaram com o teor do texto compartilhado em um grupo com 71 integrantes. É muita falta de noção. O staff do atleta criticou a postura de Runco e estuda processá-lo por quebra de ética. Arrascaeta, companheiro de seleção de De La Cruz, também saiu em defesa do meia. Runco foi a aposta do presidente BAP para o departamento médico e assumiu o setor em dezembro de 2024. Em janeiro, promoveu uma ampla reformulação, demitindo cerca de 40 profissionais. Ele tinha uma relação conflituosa com seu antecessor, Márcio Tanuri. E aí, agora, depois dessa fala infeliz aí, o Runco tá fora do Flamengo. Espero que isso faça o clima dar uma melhorada, porque todo mundo ficou a favor do De La Cruz, na minha opinião, com razão. Não é porque o De La Cruz tem uma condição física que acaba não deixando ele disponível para todos os jogos, mais até do que um normal para um jogador, não é por isso que dá direito do médico falar daquela forma. Então, acho justa a saída do José Luiz Runco. Em suas redes sociais, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou a imagem do documento enviado a Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, dizendo que a prefeitura assume formalmente a responsabilidade da retirada das estruturas de canalização existente hoje no terreno do gasômetro. Confira aí o que saiu na carta. Prezado senhor, considerando o resultado da licitação ocorrida nos autos do processo administrativo, aí tem o número aqui, por meio do qual o Clube de Regatas do Flamengo adquiriu sob condição de suspensiva
a área do terreno de Marinha e acrescidos 113.209,3 metros na Avenida São Cristóvão. Vai ter o endereço, né? E assumiu o compromisso de realizar no local a construção do estádio de futebol, além de um conjunto de intervenções urbanísticas no entorno. Informo que o município do Rio de Janeiro, por meio desta e de forma a ultimar as tratativas no âmbito da conciliação, propõe a assunção da retirada da infraestrutura de canalização atualmente existente no terreno e pertencente à concessionária estadual de gás. Medida tem como objetivo viabilizar economicamente a execução do empreendimento em conformidade com o interesse público existente na recuperação e no desenvolvimento da área bastante degradada da cidade, em linha com o planejamento urbano da região. Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Está aí a prefeitura formalizando que é a responsável pela retirada da estrutura de tubulação de gás que está subterrânea ali nesse terreno do estádio do Flamengo, e isso parece ser pouca coisa, mas a estimativa que vinham falando é que só essa retirada aí poderia custar para o Flamengo cerca de 300 milhões de reais. Isso é um alívio e tanto para o orçamento do estádio, tá? Agora a gente fica no aguardo para novas informações sobre o novo projeto, uma nova expectativa e uma nova perspectiva de quando o Flamengo pretende iniciar as obras e quando pretende entregar o estádio. A gente fica na guarda porque esse assunto tá devagar ultimamente. A prefeitura tem falado mais do que a direção do Flamengo, né? Enfim. Saúl já chegou treinando. Meia espanhol também teve contato com jogadores que não viajaram, ficaram no Rio fazendo tratamento. E o meio-campo vai usar a camisa 8, que ficou vaga com a saída de Gerson. O Carrascal que deve estar pé da vida com isso, porque se o Carrascal chegasse antes, muito provavelmente seria ele o dono da camisa 8, mas tá enrolando tanto para vir, não ele, né? O negócio tá enrolando tanto para acontecer que o Saúl virou o novo dono da camisa 8. E a gente vai falar já de Carrascal, de Emerson Royal também, mas antes a gente vai falar aqui de um atacante pretendido para o Flamengo, mas que mudou de clube e agora não tem mais chance nenhuma de acontecer nada entre Flamengo e Roberto Firmino, que saiu do Al-Ahly da Arábia Saudita e acertou com o Al-Sadd do Catar. Pelo clube árabe, o atacante brasileiro fez 65 jogos, 21 gols, 17 assistências e conquistou a Liga dos Campeões da Ásia. Então, Roberto Firmino não vai entrar mais nessas listas de especulação que toda hora a gente acaba vendo aí. Trocou de time, ficou por lá mesmo no Oriente Médio, só foi da Arábia pro Catar agora. Matheus Gonçalves continua na mira do Red Bull Bragantino, tá? Ele tem 4 jogos pelo Flamengo no Brasileirão, ou seja, pode jogar por outro time ainda, e o Red Bull avalia fazer uma proposta pelo jogador superior a que o Cruzeiro fez e acabou acertando. E aí a gente fica no aguardo para ver se chega essa proposta, se o Flamengo vai conversar ou não. O Flamengo acabou cancelando o negócio com o Cruzeiro por causa da pressão da torcida, que achava que o valor era baixo, que não deveria reforçar um time rival, pelo menos rival no sentido de estar brigando pelo mesmo campeonato. E isso se aplica ao Red Bull também, porque o Red Bull tá lá em cima na tabela, briga também por vaga na Libertadores, por título, então o Flamengo, se fizer negócio com eles, vai acabar reforçando um time que tá na disputa, né? Enfim, vamos ver o que vai dar, mas o Red Bull tá de olho, sim, no Matheus Gonçalves e pode fazer uma proposta em breve. O Flamengo vai receber mais de 10 milhões de reais pela venda do zagueiro Otávio do Porto para o Paris FC. O Porto vendeu o jogador pelo valor de 20 milhões de euros. Segundo André Cura, empresário do jogador, o Flamengo tem direito a 6% do valor da venda e, além disso, o Flamengo tem direito a mais 2,2% garantidos pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Dessa forma, o Flamengo receberá 8,2% do valor total da venda, totalizando 1.640.000 euros, em torno de 10 milhões e 600 mil reais na cotação atual. Então, uma grana entrando aí nos cofres do Flamengo para ajudar nas contratações, porque, segundo Fabrício Romano, o Flamengo está finalizando a contratação de Emerson Royal.
rubro-negro e jogador já entraram num acordo em relação a moldes salariais, tempo de contrato, e agora o Flamengo está fechando as negociações com o Milan. Tem duas opções aí, tem o que o Flamengo quer, o que o Milan quer e o que pode acabar acontecendo. Eu vou falar aqui, primeiro em relação ao salário do Emerson Royal. Ele ganha cerca de 1.200.000 lá no Milan, e o Flamengo está tentando baixar isso para cerca de R$1 milhão mês, e pelo visto o Emerson está acatando, vai aceitar essa mudança de salário, porque ele está visando muito a questão da Copa do Mundo ano que vem, e entende que o Flamengo seria uma vitrine muito boa para ele voltar a ser convocado. Então, Emerson Royal está levando isso muito em conta. Agora, os moldes do negócio. O Flamengo tenta fechar, se não exatamente, um negócio muito próximo com o que o Milan tinha fechado com o Besiktas por ele. Ele estava para ir já jogar na Turquia, no Besiktas, e o negócio seria de um empréstimo até o princípio, assim, sem pagamento inicial pelo empréstimo e com opção de compra de 10 milhões de euros. Pelo menos até o momento eu não fiquei sabendo sobre pagamento pelo empréstimo. Eu acredito que ele iria sem valores. E aí é isso que o Flamengo quer. Tentando fechar um empréstimo com esse valor de compra estipulado, de opção de compra, ou seja, se o cara chegar aqui e acabar não performando, o Flamengo não tem a obrigação de pagar. E aí o Flamengo tenta ir nesse caminho. Já o Milan, o ideal para ele é receber esse valor. Então o Milan tenta que o Flamengo pague e compre os direitos do jogador também por 10 milhões de euros. E não é a preferência do Flamengo. O que pode acabar acontecendo no meio termo aí? É o Flamengo conseguir o empréstimo, acertar um valor determinado de opção de compra, porém pagar pelo empréstimo. E aí seria algo como um aluguel. Ou seja, em vez de fechar empréstimo gratuito e 10 milhões de euros de opção de compra, o Flamengo de repente fecha empréstimo por 1 milhão de euros e opção de compra de 9 milhões de euros, porque aí vai abater o valor que o Flamengo já pagou pelo empréstimo inicialmente. Então, é um caminho que o Flamengo tenta fazer para não se ver obrigado a pagar os 10 milhões de euros. E a gente vai continuar acompanhando aí o desenrolar dessa situação. O Flamengo corre para fechar logo com o Emerson Royal, porque foi a condição que o Flamengo deu para liberar o Wesley. Então, a gente espera novidades, inclusive hoje durante o dia. Se você estiver vendo esse meu vídeo agora um pouquinho mais tarde, eu tô gravando aqui, ó, 6h30 da manhã, 6h40. O vídeo deve sair por volta das 7, 7h30. Então, depois disso, durante o dia, é bem provável que já tenham novas informações sobre o Emerson Royal. E aí, durante o dia, a gente vai soltando no Twitter alguma coisa. E amanhã, no vídeo, a gente traz as atualizações todas de fato aqui para vocês, beleza? Última informação aqui sobre o Carrascal, que tinha, ou tem, tá cada vez mais obscura a situação aí, de expectativa de chegar entre ontem e hoje no Rio de Janeiro. Alguns veículos falando que ele estava já de malas prontas, de passagem emitida. A informação é que o Dínamo está enrolando para liberar alguns documentos do jogador. A demora já fez ele perder a camisa 8 para o Saul, que chegou antes dele e já pegou a 8. No finzinho da noite de quarta-feira, início da madrugada, saiu no site russo Sportbox que os advogados do Dínamo e do Flamengo já estão iniciando a papelada para a transferência do jogador, ou seja, pelo visto, as documentações pendentes chegaram, mas é uma informação desse site russo aí, que já soltou algumas coisas, não necessariamente esse site, mas a imprensa russa já soltou algumas informações, e aqui nos resta aguardar. A gente já teve início da semana dizendo que ele chegaria de fato na quinta-feira, e aí vamos ver se isso vai se concretizar ou não. Fico no aguardo. Os russos estão querendo complicar a situação, mesmo com um valor bem acima do mercado que o Flamengo está se propondo a pagar pelo Carrascal, e a gente espera que tudo se resolva e o Flamengo, como a gente tinha dito, já tenha mais um reforço, o Carrascal, o Emerson Royal, e está indo atrás ainda, possivelmente, de um atacante e, caso apareça alguma oportunidade de mercado,
um zagueiro e até um meia, mas são opções aí o zagueiro e o meia só caso apareça aí uma oportunidade, né? Existe até gente falando aí que o Flamengo teria a possibilidade de trazer um atacante aí, fazendo uma proposta, uma maior proposta da história do Flamengo, mas isso por enquanto é boato de Twitter. Eu não tô trazendo para vocês aqui como uma notícia firme, porque eu ainda tô apurando se tem algum fundo de verdade, mas existe uma corrente aí dizendo que o Flamengo pegaria esse valor que ofereceu pelo Castellanos para trazer um outro jogador de impacto aí pro ataque, mas a gente vai apurar um pouquinho mais e traz para vocês assim que tiver mais detalhes sobre o assunto, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!